Prezadas senhoras, prezados senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus prossiga nos abençoar, mantendo-nos sob o clima de sua paz. Elegemos para nossa reflexão desta manhã um tema evocado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nos servisse de inspiração às reflexões que desejamos fazer. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Certamente, nós já teremos ouvido incontável número de vezes essa referência, essa bem-aventurança. E por causa disso, nos fomos acostumando a ouvir, sem que ao mesmo tempo nos houvéssemos acostumado a aplicar isso às nossas pautas de vida. Gostaríamos de iniciar então essa nossa fala trabalhando a ideia que Jesus Cristo apresenta nas bem-aventuranças e que eu chamei a posse da terra. Exatamente porque, segundo Mateus 5:5, Jesus Cristo teria dito: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ficamos a pensar nessa alusão, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que significados o Cristo ocultou nessas falas? O que significa propriamente a brandura, o pacifismo, que lhes permitam conceder aos seus portadores o domínio da terra? É que a brandura é uma filha da benevolência. A criatura branda é aquela que logrou realizar em si o autogoverno, o autodomínio. A criatura branda é aquela que já alcançou a anarquia. No sentido grego da palavra, a anarquia não tem nada a ver com baderna, com bagunça, com desrespeito. A anarquia é um sistema em que as criaturas já não precisam de hierarquias, já não precisam de governos, porque elas aprenderam a se governar. A criatura que tem alcançado a anarquia, filosoficamente considerada, é aquela que Piaget chamou do indivíduo que consegue fazer as coisas devidamente por entender que assim tem que ser. É a criatura autônoma, na linguagem piagetiana. Todo indivíduo que alcançou a autonomia
é aquele que não precisa que alguém lhe aponte o dever para que ele o faça. É o indivíduo que não necessita que alguém lhe cobre responsabilidades que ele sabe que são suas. Nós ficamos imaginando que essa criatura que já sabe o que deve fazer, como deve fazer, é uma criatura branda. A brandura decorre desse saber o quê? Desse saber por quê. É muito comum entre nós, na sociedade em geral, sabermos que a nossa conta vence, por exemplo, no dia 10 de cada mês. Nós recebemos pagamento no dia 2, 3, 4 e 5 de cada mês, mas a gente deixa para pagar no dia 10, às 3 horas da tarde. Porque aí o banco fecha às 4 e a gente tem que reclamar, mas onde se viu uma coisa dessa, onde se viu o banco fechar às 4 horas, mas eu tive 10 dias. Dia 10 é o último dia, é o dia do vencimento. Vejamos que é uma imaturidade. O que a gente vai ficar fazendo com aquele dinheirinho naquele tempo? É o dever pagar certa compra. Não dá para aplicar em nada. Se eu puser na poupança, eu não posso tirar 9 dias depois. 8 dias depois, 6 dias depois. Mas nós ficamos esperando que, de repente, uma loucura governamental nos libere daquele pagamento. A gente sempre fica jogando para tirar um lucro pífio, a tal vitória de pirro. Claro que a gente não tem brandura. Eu estou sempre excitado, eu estou sempre angustiado, eu estou sempre irado, eu estou sempre com raiva de alguma coisa, de alguém, de algo. Não sou brando. Então, coloquemos no papel nossas contas. Temos que pagar isto, isso, isso. Recebemos tanto no dia tal, resolvamos tudo e ficamos em paz. Agora o dinheiro que sobrou, vamos ver como é que a gente gasta, se deposita, se guarda, se compra biscoitos, picolé, o que vai fazer? Mas já cumprimos com os nossos deveres. Há outras pessoas que não pagam condomínio, porque todos os demais moradores do prédio são idiotas, a gente é que é esperto. E a gente não paga, depois vai para a justiça, aí a gente sabe que demora. Quem sabe eu ganhe. É um jogo. Mas enquanto isso está sendo cobrado pelo condomínio, enquanto isso está sendo cobrado pela justiça, enquanto o processo está correndo, eu não tenho brandura, eu não estou em paz, eu não tenho sossego. Eu estou às voltas com advogados, com isso, com aquilo. Eu estou amarrado. Então é uma vitória tão parva, uma vitória tão tola, quando se consegue. Viu? Mas aqueles anos todos que eu passei angustiado, todo mundo com raiva de mim, aborrecido comigo, porque a despesa do condomínio tem que ser repartida com todo mundo. Se alguém não está pagando, os outros é que irão pagar pelo espertalhão. Mas a criatura branda, ela não é egoísta. E porque ela não é egoísta, as coisas fluem melhor. Eu não posso deixar de pagar, porque senão, como é que eles dão conta dos compromissos? Eu estou sempre pensando no outro. Do mesmo modo que se o meu patrão deixar de me pagar, como é que eu dou conta dos meus compromissos? Eu penso no outro como eu penso em mim. Se eu ficar sem meu pagamento, me complica a vida, porque eu tenho os compromissos marcados. E se eu deixar de cumprir meus deveres com o outro, os compromissos do outro também não serão atendidos. E é a partir disso que nós nos damos conta de que a brandura não é uma palavra que aparece no Evangelho para a gente dizer na palestra. É uma virtude que deve ser buscada por nós. Na hora que eu sei me conduzir na vida, a vida brilha para mim.
Ah, mas Jesus Cristo colocou a brandura junto com outra virtude. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E incluiu-os no mesmo mérito, herdarão a terra. Às vezes nós confundimos o pacífico com o passivo. O mundo está cheio de passivos, mas não de pacíficos. Às vezes ouço aqui e ali, às vezes por indivíduos muito etnocentristas, dizerem que o brasileiro é pacífico. Quem dera que fosse. É passivo, é acomodado. Ah, porque ele não briga, ele não cobra, então ele é pacífico. Não, ele é passivo, porque ele não briga com quem ele precisava brigar. Ele briga com a mulher, ele bate nos filhos, ele agride aos amigos. Ele entra na cachaça, ele bebe, ele usa drogas. Então ele não é pacífico. É covarde, então é passivo. Todo passivo é covarde. O pacífico é corajoso. É por isso que Jesus Cristo foi o símbolo da paz. Nasceu no mundo, chegou à terra, quando a Palestina era dominada pelo Império Romano. Ele sabia que deveria enfrentar a forma romana de governar, a forma romana de decidir, a forma judaica de decidir. E enfrentou o Império Romano, representado por Herodes, na Judéia, e enfrentou o sacerdócio judeu, preso a quinquilharias, a miudezas dos seus rituais. Ele não teve medo de dirigir-se, quando perguntado a Pôncio Pilatos: tu és rei? Se eu fosse rei, as minhas milícias estariam me defendendo. Aqueles que entendem a verdade compreendem o que eu falo. E petulante lhe perguntou Pilatos: e o que é a verdade? Como as pessoas nos perguntam hoje. O que é verdade? E Jesus Cristo, que podia ter feito o maior discurso sobre a verdade, porque ele era: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele, diante de Pilatos, silenciou. Alguém que gosta da mentira não está interessado em saber o que é a verdade. Jesus partiu desse princípio. Pilatos gostava da mentira. A sua mulher lhe havia dito que ele não se envolvesse naquela situação, porque aquele homem era inocente. E no final de tudo, o símbolo terrível do pilatismo, que ainda persiste na terra: lavar as mãos. Não sei de nada. Está em moda. Curioso é como a criatura humana procura posições de destaque, cargos em que tenham bons salários, por causa dos salários. Mas quando surge qualquer dificuldade naquela área, não é com ele. É com quem, afinal? Ele não sabe de nada, quem é que saberá? Então nós verificamos como nós não somos pacíficos. Nós somos passivos. Primeiro olhamos para ver de que lado é que eu vou ter mais lucro. Aí eu me volto para aquele lado. Eu fico daquele lado. Não posso estar em paz.
Eu estou à cata de meus interesses. Allan Kardec pergunta aos imortais, em O Livro dos Espíritos, qual é a demonstração da mais alta virtude de uma criatura? E o Espírito de Verdade responde: o desinteresse pessoal. Quando o indivíduo faz o bem pelo bem. Se esse bem vai me beneficiar a mim pessoalmente, ótimo. Mas se vai beneficiar aos outros e eu fico de fora, ótimo. Esse é o bem que eu tenho que fazer. Mas qualquer bem que eu faça, mesmo que materialmente ele não me alcance, espiritualmente eu já sou feliz por ter feito o bem. Nós, em grande número, ainda não pensamos assim. Eu quero fazer alguma coisa do que eu retire dividendos, mesmo que eu prejudique alguém. E a massa que nos cerca, com raras exceções, nos diz assim: bobagem, todo mundo é assim. O que é uma mentira. Todo mundo faz, fulano. Todo mundo usa, todo mundo é, para justificar. E nós sabemos que não é verdade, mas fingimos que acreditamos. E o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, escreveu então: a consciência é o juiz implacável. E é verdade. Quando nós cometemos um desatino de qualquer natureza, a consciência fica martelando. Tac, tac, tac. A gente bebe, a gente dança, a gente requebra, a gente ri, e a consciência: você errou, você errou, você errou. E a gente usa droga, e a consciência: você errou, você errou. E o sujeito se suicida e não corrige o erro cometido. Mas a consciência não lhe dá tréguas. Vai para o além com a consciência lhe cobrando. E ele vem para a sessão mediúnica aí para dizer: não façam isso, pelo amor de Deus, pelo que eu estou passando agora. E a gente tem todo o tempo para fazer agora. E vamos deixando, e a consciência vai nos cobrando. É o juiz implacável. Porque todo mundo está me aplaudindo, dizendo que eu sou o melhor, eu sou o maior. É isso mesmo, eu também faria a mesma coisa. Mas a consciência nos diz: você não podia. Você não devia. E a gente toma remédio, toma isso, e tem enxaqueca, e tem não sei de quê, e a consciência não, até que a gente capitule e peça perdão à vida. Como é que a gente pede perdão à vida? Passando a agir corretamente. Aprendendo a pedir desculpas, a refazer os passos, a reestruturar a situação. Mas porque a consciência é um juiz implacável, quando nós acertamos, ela também nos aplaude. Pode o mundo inteiro nos apedrejar. A consciência nos dá uma excitação que diz que nós estamos bem. Quando lemos o texto de Lázaro Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, Lázaro escreve de forma belíssima: quando Jesus enunciou a palavra amor, os povos tremeram, e os mártires, embriagados de esperança, desceram aos circos. Eles não temiam morrer. Apanhavam e a consciência dizia: vai adiante. Eram execrados e a consciência dizia: segue adiante. Você vai morrer, e a consciência: a morte é vida. A consciência. Daí, a brandura e o pacifismo fizeram de Jesus Cristo o que nós conseguimos entender: o grande estro da paz no mundo. Todo indivíduo pacífico é corajoso.
Aí vemos Mohandas Gandhi, após ser agredido na África do Sul, voltou para o seu país. Somente aí ele entendeu que ele estava sofrendo agressões no país dos outros, e os seus irmãos estavam sofrendo agressões no seu próprio país. Então ele voltou para o seu país, para somar aos seus irmãos e propor uma revolução, como até então a terra não conhecia. Vamos fazer uma luta contra a violência, Mohandas. Não podemos, porque tudo que fizermos contra a violência terá que ser igualmente violento. Não vamos lutar contra nada, vamos lutar a favor do que cremos. E ele estabelece uma batalha, um movimento, uma revolução pela não violência. Não era nada contra a violência. Para eu ser contra a violência, eu sou igualmente violento. É um touro contra o outro, é um auroque contra outro, é um gladiador contra outro. É uma luta pela não violência. Nós poderemos apanhar nesse trabalho, mas não vamos bater em ninguém. Não vou fazer o que eu deprecio. Perderemos nosso sangue, mas não derramaremos uma gota de sangue de ninguém. E assim marchou Gandhi. Todo o movimento social de orientar a massa, de orientar o povo, de esclarecer o povo para não morder a isca do Império Britânico, ele fez, lúcido, cidadão, pacífico, brando, até dar a sua vida. A última cartada de Gandhi, encarnado, depois do seu mais terrível jejum, e o amigo que o hospedava em Nova Delhi, um delegado de polícia, ia acompanhá-lo com as duas sobrinhas até o local onde Gandhi deveria fazer o seu comício para a multidão que esperava-o depois daquele mês inteiro de recomposição após o jejum. E o Gandhi percebeu que o amigo colocou um revólver na cintura. Para que essa arma? Perguntou. Gandhi, você sabe como a Índia está apinhada de fanáticos? Eles poderão matar-te. Eu quero defender-te. E Mohandas olhou o amigo, compreendendo a sua posição, mas disse, eu não posso. Por acaso, tu imaginas que eu estivesse à frente de um movimento como este, sem coragem de dar minha vida? Acaso tu imaginaste que eu me pus à frente desse trabalho, querendo preservar-me? Teria sido melhor se eu me converter em plantador de hortaliças, a cantar uma mensagem na qual eu não acreditasse. Como é que eu poderei falar de paz ao povo que me espera, resguardado por uma arma de guerra? É o contrassenso. E o amigo não teve argumento. Deixou o revólver. Acompanha Gandhi com as sobrinhas. E a poucos metros de chegar ao palanque onde deveria pronunciar seu comício, seu discurso, uma voz rouca o chama no meio da massa, Mohandas! E ele se volta. Possivelmente alguém que o quisesse saudar. E o fanático descarrega a arma. Abatido, alvejado, sangrando, as últimas palavras de Mohandas Gandhi no corpo. Ó Rama, ó Deus, pacífico. Qualquer herói morrendo gritaria para o inimigo, miserável,
infeliz. Ó rama, ó Deus, e tomba a brandura corajosa, a audácia do bem. Este é o modelo. Porque depois que Gandhi leu, por acaso, o livro que os ingleses usavam, os ingleses se diziam cristãos, eram anglicanos, andavam com o evangelho para lá e para cá, e Gandhi quis conhecer o conteúdo. De repente, essa loucura que eles fazem aqui na Índia esteja baseada neste livrinho que eles andam para lá e para cá. Um livro de capas negras, de bordas vermelhas. Então Gandhi abriu ao acaso, como nós dizemos, e se deparou com as bem-aventuranças de Jesus. E depois de lê-las, concluiu: não pode ser. O que esse império faz na Índia não pode estar baseado neste livro. E mais adiante afirmará: eu aprendi a amar o Cristo que os cristãos desconhecem. Brando e pacífico. Os cristãos estavam dominando, guerreando, submetendo, explorando. E ele conhecera um outro lado da questão. O Cristo verdadeiro. É que a massa dos cristãos lê os textos. O verdadeiro cristão vive o texto que lê. O falso cristão faz discursos. Os verdadeiros cristãos vivem o curso que o discurso propõe. Daí, compõem esses homens um mundo diferente. Em meio às suas depressões, às suas angústias, aos tormentos que sentia na alma, Abraham Lincoln passou a se consultar com os espíritos. Sempre que tinha notícia de algum médium, depois que ele se tornou presidente, que passava por Washington, Distrito de Colômbia, ele tentava um contato para ver se esse médium poderia visitá-lo na Casa Branca. E foi através da mediunidade da jovem Nettie Colburn Maynard que ele ouviu a declaração que mudaria a sua vida. Depois da comunicação de um ex-senador americano, que pela voz daquela jovem falou-lhe: Daniel Webster viera dizer a Lincoln que ele não se submetesse à covardia dos escravocratas, como ele o fizera quando encarnado. Como senador de grande reputação, chegavam as propostas libertárias, ele engavetava, como a gente conhece que acontece até hoje. Para agradar a um grupo, ele ia escondendo as propostas de libertação dos negros escravos da América. Então, no além, ele se ressentiu amargamente das omissões e volta pela mediunidade de Nettie Colburn para dizer a Lincoln que a libertação dos negros americanos seria a grande realização da sua vida. E Lincoln não titubeou. A partir daquele dia, Nettie, que foi convidada a permanecer mais um pouco em Washington,
já que ela vivia em outra região americana. Periodicamente ia ao chá das 5, conversar com Lincoln ou com sua esposa Mary Todd. E os espíritos sempre deixavam uma mensagem para o presidente. E todas as mensagens que ele recebeu e que atendeu, ele se saiu bem. Foi exitoso em pleno período da Revolução Americana, da chamada Guerra da Secessão ou a Revolução Civil Americana, até chegar a libertar os escravos em janeiro de 1863. Desagradou os escravocratas profundamente, mas foi reeleito para o segundo mandato. Mas em abril de 1865, enquanto se achava no Teatro Ford, em Washington, para assistir a uma peça, um ex-escravocrata, ex-ator, por isso teve facilidade de entrar no teatro, diante da tribuna do presidente, chamou também pelo nome, Presidente Lincoln, e quando ele se volta sorridente, John Booth descarrega a arma contra ele. Dia 14 de abril. E no dia 15, Lincoln, baleado em coma, viaja para o mundo espiritual. Brando e pacífico. Toda criatura que é corajosa, ela tem algo de brandura. Quando ela é corajosa e violenta, isso não é coragem. Ela é temerária. A coragem é reflexiva. A minha atitude irá beneficiar as pessoas. Irá atender a tal causa. A coragem sempre pensa. O indivíduo temerário tem uma audácia irresponsável. É aquele que faz cavalo de pau na rua. Não importa quem é que vai ser prejudicado, se ele vai matar, se vai morrer. Isso não é coragem. Isso é irresponsabilidade. Daí, Jesus Cristo, sabendo que os brandos e pacíficos são corajosos, são audaciosos, afirmou que eles herdariam a terra. Porque a terra não poderia ficar nas mãos de covardes, de incapazes. E acompanhando esse pensamento de Jesus, Allan Kardec fará mais tarde a sua declaração de que para bem governar as comunidades sociais da terra, não seria importante que o indivíduo fosse aristocrata da força bruta, ou aristocrata do nascimento, que tivesse nome pomposo, ou aristocrata do intelecto, que fosse um intelectual, ou da aristocracia do dinheiro. Nada disso. Ele asseverava que era importante que houvesse uma aristocracia que juntasse o saber do intelecto e a vivência moral. E propôs uma aristocracia intelecto-moral, aquela da qual Gandhi fez parte. Era advogado, era um homem culto, mas que sabia entender e amar. Lincoln fez parte dessa aristocracia intelecto-moral, um advogado, que fora várias vezes deputado, senador, até chegar à presidência dos Estados Unidos, que conhecia, que sabia, mas que amava. Agnes Goncha sai do seu país europeu e vai
para servir a Jesus na Igreja Católica e se transforma em Madre Teresa de Calcutá. Depois de haver lecionado para jovens ricas, classe média alta, falando várias línguas, depois de haver saído de Tirana, a capital do seu país, até o dia em que ela descobre Calcutá, até o dia em que ela sai de downtown de Calcutá, se afasta do centro da cidade, vai para os arrabaldes e descobre lá a miséria desatendida, a miséria abandonada. E ela pediu aos seus superiores, ao voltar à escola, que ela não queria mais lecionar. Ela queria ir para lá, atender aqueles pobres mais pobres de Calcutá. Eram tuberculosos, leprosos, velhos abandonados. Seu superior manda uma carta a Pio XII, o Papa que governava a igreja no período da Segunda Grande Guerra, falando do que propunha a madre. E o Papa, depois de meses, responde que ela deveria ser liberada para ir a Calcutá. Ela não estava querendo fugir de Jesus, ela desejava servi-lo numa outra fileira, num outro front. Uma sacola com um sari a mais, alguns poucos pertences, uma coragem, uma mulher pequena de 1,50 m, a sós, enfrentando uma cidade de indiferença, porque ninguém queria saber de pobre, de doentes, e ela foi conseguindo abrir espaço, abrir caminho, e trabalhou tanto, que espalhou o seu trabalho, a sua mentalidade, a sua visão de atendimento social por vários países do mundo, inclusive Brasil. Todos os que a conheceram, pude privar com pessoas que com ela conviveram, e me diziam, aquela mulher pequena era um trator. De uma coragem, de uma capacidade de trabalho, de uma energia, de um vigor. E de uma amorosidade. Uma capacidade de doação para enfrentar a Índia com seus preconceitos, com crenças e crendices, e implantar ali o amor, já que na Índia ninguém ajuda ninguém, porque senão estão atrapalhando o karma do outro. Você não pode atrapalhar o karma do outro, então você não ajuda. E ela era cristã, e o que Jesus Cristo mais faz é nos dizer da importância de darmos um pouco de nós ao outro. Quando estive doente não me foste visitar, quando estive preso não me foste ver, quando eu tive fome não me deste de comer. Sempre nos impulsionando a fazer amigos com as riquezas da iniquidade. Então Madre Teresa chega à Índia com essa mentalidade indiana e a sua mentalidade cristã, para socorrer aquelas almas, tirar os velhos que eram jogados pelos filhos nas lixeiras. Uma mulher pequena, e foi capaz de mudar. Fui conhecer na África, em Moçambique, uma obra criada por Teresa de Calcutá. Era um oásis no meio de um lixão, em Maputo. Passávamos pelo lixão, lixão mesmo, lixão de toda a cidade. E depois que atravessávamos aquela lixarada, o mau odor, os abutres, chegávamos num verdadeiro paraíso. Era uma casa de altos muros, onde viviam as irmãs de Madre Teresa, com seus saris azuis e branco, azul e branco.
A obra fora criada para atender aos mendigos. Mas no final, foram colocadas à porta crianças que os pais não queriam. Quando as irmãs abriam o portão de manhã, havia uma criança numa caixa de sapatos. Havia uma criança enrolada em panos. Havia uma criança desnuda no chão. A obra se dedicava também a aidéticos em fase terminal. Quando eu entrei, uma pequena capela com o crucifixo, uma foto de Madre Teresa e todas as irmãs religiosas de diversas partes do mundo, sorridentes, com aquelas crianças nos braços, algumas atendendo aos aidéticos, aos velhos. Era um paraíso de amor, no meio do lixão de Maputo. Madre Teresa de Calcutá foi eleita como Prêmio Nobel da Paz. Que diferença! Foi entrevistada pela imprensa do mundo inteiro. Em Oslo, onde se recebe o Prêmio Nobel da Paz, o único Nobel que é entregue em Oslo por razões políticas. Os demais em Estocolmo. E depois foi a Roma encontrar-se com João Paulo II, a quem ela amava muito. Deu outras entrevistas, e ao cabo de uma delas, um jornalista inglês jovem atalhou-a e perguntou-lhe, sem rebuços: Madre, a senhora não acha que essa obra que a senhora faz com as suas irmãs não resolve em nada? E não passam de uma gota d'água no oceano? São as pessoas abusadas, que nunca passaram fome, a quem nunca faltou dinheiro, nunca dormiu sem jantar. E ela olhou aquele jovem jornalista petulante, mas estava acostumada a lidar com as misérias humanas, e porque era branda, respondeu-lhe com tranquilidade: eu sei, meu filho. Minhas irmãs e eu sabemos que o trabalho que nós realizamos não passa de uma gota d'água no oceano, mas temos uma outra certeza que eu lhe quero dizer, é que sem essa gota d'água, o oceano do amor seria menor. E foi embora, e deixou pensando: se cada qual de nós fizesse a gota d'água que Madre Teresa fez, se cada homem poderoso do mundo, dono do dinheiro, do mundo inteiro, fizesse um trabalho de gota d'água como o da Madre Teresa, como seria diferente o mundo. Vejamos que pacifismo não é acomodação, é muito trabalho. A criatura branda e pacífica não está ajoelhada noite e dia na frente dos altares, nem decorando o livro dos Espíritos de noite. Ela está trabalhando, iluminando-se com as lições, para ter sentido aquilo que elas estão fazendo, para não trabalharem como máquinas que apenas realizam sem saber porquê. A criatura branda, a criatura pacífica, sabem de tudo, entendem, e por isso não se dobram. A aristocracia intelecto-moral de Allan Kardec. Aqueles que herdarão a terra, segundo Jesus, segundo Allan Kardec, governarão as sociedades do mundo. É por essa razão
que quando nos acercamos dos pensamentos natalinos, é importantíssimo parar para pensar em Jesus. Mas não em Jesus Cristo crucificado, morto, sangrento, como é mais fácil para a maioria das pessoas. E choram, e batem no peito, e minha culpa, minha máxima culpa, e ficam depressivos. Pensar nesse Jesus das estradas, dos caminhos, dos lares de pobre, dos lares de orfandade, dos hospitais. Esse Cristo que nos manda falar, esse Cristo que nos sugere calar, esse Cristo que nos enrijece a coragem, que nos ilumina a visão para entendermos as coisas. É esse o Cristo de que estamos carecendo nesses dias em que se multiplicam igrejas e aumenta na mesma proporção o uso de drogas, a prostituição do sexo, o número de abortamentos, a violência. Algo está errado. Se multiplicam igrejas, instituições religiosas, e as pessoas estão a braços com tanta desgraça pessoal, alguma coisa está errada. Como o erro não pode estar com Jesus Cristo, deve estar nas lideranças religiosas, desejosas de ganhar o reino dos céus aqui na terra, com bastante dinheiro e poder político. Não são brandas essas pessoas. Não são pacíficas essas pessoas, porque são covardes. Elas são passivas. Se submetem ao poder do capital. Se submetem ao poder do dinheiro. Se submetem ao poder do poder. Então, Mateus escreveu: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mas o evangelista Mateus ainda diz no item 9 do mesmo capítulo 5: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Depois de haver falado dos brandos e pacíficos, ele reforça o pacífico. Serão chamados filhos de Deus. Por que será que o evangelista faz essa alusão de que os pacíficos serão chamados filhos de Deus? Todo pacífico é alguém que fala de Deus nas suas ações, sem se importar se a criatura atendida por eles é religiosa ou não, crê em Deus ou não. Voltamos a nos lembrar de Madre Teresa de Calcutá, um daqueles velhos que ela arranca da lixeira, mordiscado por formigas, chorando de dor moral, porque fora tirado ali pelo próprio filho. Ela o leva para o casebre que conseguira. As irmãs dão-lhe banho, higienizam-no, para que ele morresse com dignidade. Põe-no sobre o leito de palhas, coberto com alvo lençol. E ela senta-lhe do lado, segura a sua mão. E o homem chora e estertora. Ao abrir os olhos e vê-la, simples como o amanhecer, ele pergunta para ela: qual é o seu nome? Eu sou sua irmã, responde Madre Teresa.
Qual é a sua religião? Já que na Índia há várias. A minha religião é o amor. Qual é o seu Deus? É você. Meu Deus é você. E nos lembramos de Jesus, a quem Madre Teresa servia, ao dizer: como podereis amar a Deus ao qual não vedes, se não amas, ou se não amais, o vosso próximo ao qual vedes? Que conexão! Qual é o seu Deus? É você. Deus espelhado na sua criatura. Neste momento, meu Deus é você. Neste momento eu lhe presto o culto do amor. Como podereis amar a Deus ao qual não vedes, se não amais ao próximo ao qual vedes? Quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires ébrios de esperança desceram aos circos. Serão chamados filhos de Deus. Mas quando pensamos nessas possibilidades que o amor nos confere, que o amor nos concede, nós pensamos no amor lá longe, o amor de Francisco de Assis, o amor de Madre Teresa, o amor de Gandhi, o amor de Lincoln, e nos passará possivelmente a sensação de que só essas criaturas socialmente importantes, politicamente famosas, religiosamente conhecidas, é que podem exercitar esse amor de Jesus Cristo. E não é verdade. Não foram eles apenas chamados pelo Cristo à tarefa do amor, todos nós o fomos. O que tem ocorrido é que temos surtado em nossa passividade. Daí, eu gostaria de trabalhar um pouquinho em torno da violência, porque nós falamos tanto da violência, nos lembramos tanto da violência, temos medo da violência, falamos da violência urbana, da violência das ruas, da violência da polícia, da violência dos violentos, mas parece que a gente não se inclui nisto. Estamos sempre dizendo que o mundo está violento, como se o mundo fosse uma realidade fora de nós. Estamos sempre alegando que o mundo está perdido, mas apontamos um mundo que a televisão nos mostra, que os jornais apontam, como se nós não fizéssemos parte desse mundo, dessa sociedade violenta, sem amor. Mas somos nós os membros dessa sociedade. E às vezes não nos damos conta disso. E por causa disso, temos sido nós próprios agentes passivos ou ativos dessa violência. Falamos o tempo todo da guerra, que explode aqui e acolá alhures, dos combates, dos embates, dos assassinatos de mulheres, dos suicídios de jovens, dos assaltos à mão armada, dos sequestros. Para nós é isso a violência. Graças a Deus, meu Deus, eu não faço nada disto. Mas e dentro de casa, como é que a gente vive? E dentro da gente, como é que a gente vive? Muitos de nós nos violentamos o tempo inteiro, porque não temos coragem, a coragem do pacífico,
a coragem do brando, a coragem do autônomo, de assumir as verdades que a gente já conhece. Quantas são as pessoas, inclusive médicas, que ouvem e que falam a respeito dos malefícios do tabagismo, mas nunca encontram coragem de largar o infeliz do pau de fogo. Acho. E justificam sempre. O que é pior, quando a gente sabe que está errando, silencia, cala a boca. A gente justifica, não, é porque me acalma. Não, eu fumo com meu dinheiro. Não, é porque... Não, eu fumo porque eu sou covarde para comigo mesmo. E eu quero me maltratar. Porque se alguém disser que eu parando de comer pão, eu emagreço 20 quilos, eu paro de comer pão. Para ficar elegante, para os outros me verem elegante. Mas se alguém disser que o tabaco me mata aos poucos, ninguém está vendo? Eu vou me matando aos poucos. Eu não acredito nisto. A nossa atitude é de quem não acredita. Porque saber-se suicida consciente, a cada dia eu estou me matando um pouco e vou responder por isto, e vou voltar com asma, com bronquite, com cânceres, e continuar é porque eu não me gosto. Ou não entendo essas coisas que estão sendo ditas, ou que eu mesmo estou dizendo, no caso de médicos, de pessoas cultas intelectualmente. Então essa é a primeira grande violência que nós realizamos, é a violência contra nós. Todos sabemos que cada vez que temos uma briga com alguém, uma discussão com alguém, no dia seguinte a gente não levanta bem. A coluna está em pandarecos, a enxaqueca, o fígado está horrível, mas a gente faz todo dia. Briga, se dispõe, tem raiva, guarda mágoa e toma remédio até não poder mais. Mas recordemo-nos Jesus. Amai o vosso próximo, como amais a vós mesmos. Ora, se eu não me gosto, se eu não me amo, se eu não me trato devidamente, como é que eu vou amar o outro? Quando Cristo diz que a gente amasse o outro como se ama a si, é para que a gente tivesse um paralelo. Se eu sinto dor de barriga, ele também sente. Se uma pedrada me machuca, machucará ele também. Para que eu me pusesse no lugar do outro. Para que eu me transpusesse para o lugar do outro. Mas quem tem coragem de abrir mão do vício que a sociedade aplaude em grande número e outra parte da sociedade já vê com restrições? Agora estamos às voltas com as leis que regulam o tabagismo em lugares fechados, em lugares públicos, e a quantidade de processos que há na justiça de indivíduos querendo o direito de continuar a se suicidar e envolver os outros, que eu quero fumar no lugar onde os outros estão. É o auge do egoísmo. Eu quero me matar, mas que se dane os outros, que eu não me amo, por que eu vou amar o outro? Mas eu vou fumar no bar. E o funcionário que está ali ganhando a vida, porque um fuma, vai embora, o outro fuma, vai embora, mas ele está ali com o fumo do primeiro, com o fumo do segundo, com o fumo de todos, a noite inteira. Ele vai ter um câncer pior, porque ele está fumando o tabaco de todo mundo. E quem é fumante secundário absorve mais do que o fumante primário. Porque o fumante primário tem o filtro e joga aquele veneno todo no ar, e o pobre coitado do garçom, a pobre coitada da garçonete, do caixa, do dono do negócio, ou quem esteja lá, que me importa a ele se eu não me amo? A violência que eu faço contra o outro é a violência que eu consinto fazer contra mim.
cheios de desculpas materialistas. Ah, vou morrer mesmo. Não, uns apenas desencarnam, há outros que morrem mesmo. Mas o problema não é morrer mesmo, é o voltar. É o voltar. E ter que viver na bolha de oxigênio, e ter que viver com bombinha para lá e para cá, e ter que viver, o tempo não pode esquentar, o tempo não pode esfriar, o tempo não pode ventar, o tempo... Para eu gozar de um prazer tão desgraçado, de queimar os dedos, amarelecer os dentes, os bigodes, os dedos, ficar fedendo, que a gente transpira tabaco. Que direito infeliz eu quero? Que coisa mais horrenda é essa? Que ser racional nós somos? Que ser racional nós somos? Que razão é essa? Me digam, por favor. Que eu sei que eu estou me destruindo e não me conformo, eu quero destruir o outro também. E quero que a justiça me dê o direito de destruir-me a mim e ao outro, e há juízes que dão. Aí é o samba do crioulo doido. Só Deus. Ou a aristocracia intelecto-moral. Criaturas que saibam e que amem. Somente os brandos e os pacíficos, porque têm coragem de tomar atitudes sem temer posições, cargos, a língua má de quem quer que seja. Os indivíduos covardes, passivos, não tomam providências, porque eles temem perder votos, perder prestígio, perder amizade, perder negócios e negociatas. Só os pacíficos, os chamados filhos de Deus, não estão temendo nada. Mas eu vou lhe matar, eu vou mandar lhe matar. Mas afinal de contas ninguém morre. Não temei, enunciou Jesus. Aqueles que podem matar o corpo, mas nada conseguem contra a alma. Nós não somos corpos, nós somos almas. E aquele que perder sua vida por amor de mim, ganha-la. E aquele que quiser preservá-la apesar de mim, perdê-la. É por isso que o Espírito de Verdade nos diz que todas as verdades estão no cristianismo. Não no cristianismo institucionalizado do mundo, mas no cristianismo ensino do Cristo. Tudo que a gente pensar, ele disse, direta ou indiretamente. Não temei. Mas esse destemor, somente os brandos e pacíficos o têm. Os passivos morrem de medo de qualquer coisa. São covardes. Os filhos estão sendo tragados pela droga. Os vizinhos, os jovens, os passivos estão vendo, mas não tem coragem nem de fazer uma denúncia anônima, com medo. Morra, meu filho, morram os jovens, morra a sociedade, e eu me preservo na minha concha de egoísmo. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. Todas as verdades estão no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, quando nós pensamos na violência, a primeira grande violência nós a perpetramos contra nós próprios. Quando conhecemos as coisas, quando sabemos das verdades e não nos tocamos, continuamos a fazer como o nosso instinto manda, nosso degrau evolutivo manda.
Às vezes nós olhamos na Terra pessoas com caras bonitas, porque a evolução biológica do planeta já nos deu, por concessão genética, corpos melhor aprumados, rostos bonitos, louros, morenos, negros, olhos claros, olhos negros, não importa. Temos umas formas mais aprimoradas no planeta, mas os espíritos somos os mesmos, carregando nossas bagagens. Há corpos lindos ocultando espíritos terrivelmente atrasados. Há corpos harmônicos na forma, ocupados por almas violentas, cruéis, criminosas. Está tudo misturado aqui na Terra. Este é um tonel das Danaides da mitologia. Todos estamos mesclados nesse caldo de cultura do salve-se quem puder. Mas li algures uma frase de Jean Piaget que me chamou muita atenção. Ele falava a respeito dessa capacidade da criatura de desenvolver o senso crítico, o bom senso. E depois de haver citado o texto de Descartes, em que Descartes afirma que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, porque todo mundo acha que tem, ninguém quer ter mais, receber mais, porque acha que tem o suficiente. Então Piaget nos diz que quando nós aprendemos a desenvolver o senso crítico, a trabalhar o bom senso, precisamos tomar as decisões, ainda que solitariamente, ainda que individualmente. Eu sei o que tenho que fazer, então eu faço. Eu sei o que eu não devo fazer, então não faço. Não importa se todo mundo esteja fazendo ou se ninguém esteja fazendo. Cada um vai se autogovernar. Como é importante. Piaget não era religioso, mas a verdade não tem religião. A verdade é a religião de quem a conhece. Daí a importância de nós olharmos como precisamos nos gostar um pouco mais. Se eu estou comendo demais, me alcoolizando demais, fumando, usando qualquer tipo de drogas, meu Deus, para onde isso vai me levar? Que não seja para o infortúnio, para a doença ou para a morte. Porque o morrer é muito comum, morrer todo mundo vai, mas e até lá? E a qualidade de vida até morrer? E o trabalho que se dará aos outros? E as despesas que a família terá conosco? Despesa afetiva, emocional, financeira? Para que aquele indivíduo fique na cama, amputado, entubado, cheio de achaques, porque ele quis gozar alguns anos de liberalidades. Eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu. Mas depois o trabalho é dos outros. A preocupação é dos outros. Quando a gente se amar um pouquinho mais, a nossa vida já se modificará, porque as minhas sintonias psíquicas serão outras. Eu estarei me alimentando em outras frequências vibratórias. Eu já viverei melhor na medida em que eu me melhore como criatura, como cidadão, como cidadã, como homem, como mulher. É isso que o Espiritismo vem dizer para nós. O Espiritismo não veio à Terra para nos ensinar a receber espírito, minha gente. O Espiritismo não veio à Terra para a gente receber mensagem da avó, do filho, da mãe, do pai. O Espiritismo veio à Terra para nos ensinar a viver na Terra. E como consequência, todas as demais benesses que ele traz. O fundamento básico do Espiritismo é a vivência moral.
é o acerto de nossas vidas. Porque este não é o nosso lugar definitivo. Todos nos achamos na terra de passagem. Todo mundo sabe disto, mas sabe no discurso. A prática vivencial é como se nós acreditássemos que este é o começo e o fim, porque eu quero ganhar tudo aqui. Quero lucrar aqui. Mas eu vou largar tudo aqui. Porque Jesus propunha que nós buscássemos uma riqueza muito particular, aquela que o ladrão não pode roubar, aquela que a ferrugem não pode consumir, aquela que a traça não corroa. Uma riqueza com essas características só pode ser uma riqueza de dentro, uma riqueza da alma. Se é uma riqueza da alma, onde a alma for, carrega consigo. Tudo mais vai ter que ficar aqui. E não adianta colocar no testamento, eu deixo para falar, eu deixo não, mesmo que eu não deixasse, ele ia ficar. Deixo para fulano, deixo para Beltrano, mesmo que eu não diga nada, vai ficar para os outros. Se não ficar para os parentes, vai ficar para o governo. Depois que a gente morre, não manda mais em nada aqui. Então não adianta botar, deixo para fulano, como se ele fosse muito bonzinho. Deixa, não precisa deixar não. Porque a lei vai dar direito a meu filho, a minha mulher, a meu marido, aqui, o parente mais próximo. E quando tem parente de um, fica para o governo. Então, eu vou ter que deixar mesmo. Pensemos nisso. A gente se esfalfa uma vida inteira para ganhar dinheiro, porque eu quero comprar um duplex, um triplex, um quadriplex, eu quero comprar tantos carros, eu quero ter um japonês, um chinês. E quando o Chico Xavier reclamou com Emmanuel, porque tinha recebido a visita de um amigo, empresário exitoso em São Paulo, que foi visitar Chico em Uberaba. Mas Chico, quando eu larguei você em Pedro Leopoldo, éramos jovens, você estava metido com esse negócio de espiritismo. Eu encontro você 50 anos depois, você está metido com esse negócio de espiritismo. Pobre Chico, vivendo nessa casinha. Eu não, Chico, eu sou empresário. Eu tenho apartamentos no Guarujá, eu tenho em São Vicente, eu tenho no Semascar, eu tenho apartamentos aqui, eu tenho ali, eu tenho lá, eu tenho carros. E foi enchendo a cabeça do Chico. Tenho mulher, tenho filho, tenho netos. E o Chico vai ficando deprê. E o amigo bonitão, forte, e ele, maracujazinho. E o amigo foi embora. E essas coisas ficam na cabeça da gente. Chico era a gente. E Emmanuel viu-o triste. Por que você está triste, Chico? Ah, minha irmã, só veja meu amigo fulano de tal. O que tem seu amigo, Chico? Mas veja que ele tem apartamentos em São Paulo, apartamentos em Guarujá, apartamentos em todo lugar. Mas, Chico, para que você quer tanto apartamento para um corpo só? Não, mas ele tem dezenas de ternos, ele tem centenas de roupas. Mas, Chico, você só tem um corpo, você veste uma roupa de cada vez, você não precisa ter centenas. Não, mas ele se casou. Você também, Chico. Eu não, senhor. Casou-se, Chico, casou comigo. Não, senhor, não me casei. Casou-se, Chico, casou-se com compromisso. Mas ele tem filhos, você também, Chico. Não, eu juro que eu não tenho. Não tenho filho? Tem, Chico. Nós temos filhos em comum. Nossos livros. Ah, mas ele já tem netos. Eu nunca terei netos. Você tem netos, Chico. Se os filhos são nossos livros, as traduções dos nossos livros são nossos netos. Aí o Chico disse, então tá, né? Quem é que discute com guia? A gente perde sempre. Desse modo, o amigo foi lá infernizar a cabeça do Chico e Emmanuel foi botando tudo no lugar. Para que você quer um monte de pares de sapatos, Chico? Você só tem 2 pés. Você não é uma centopeia, Chico. E cada coisa que o Chico falava, porque foi uma conversa longa, e tudo que o amigo disse que tinha, Chico, foi dizer a Emmanuel que ele não tinha.
E naturalmente Emanuel foi acalmando o Chico. E o velho Chico acabou de trabalhar até os 92 anos, porque espírita que trabalha não morre cedo. Há 10 anos eu encontro com Divaldo Franco, e ele diz assim: olha, minha última visita aqui, hein? Olha, eu estou para ir. Eu não sei se a gente se encontra. Eu falei, pare com essa história, porque a minha avó, cada vez que ela dizia que estava indo, morria um da família. E ela ia ficando. Eu nasci, ela tinha 66 anos. Eu fiquei jovem, ela tinha 66 anos. Eu fiz 40 anos, ela tinha 66 anos. Falei, vó, daqui a pouco eu estou mais velho que a senhora. Então esse povo que fica dizendo, estou para morrer, vai outro na frente dele. Eu digo, Di, você já está nos agourando. Não, porque eu já estou sentindo, não está sentindo nada. Um homem que roda para lá, que roda para cá, que fala, que canta, com essa beleza, com essa disposição. A morte tem até medo de chegar perto de você, porque é ela que morre. Estávamos em Uberaba, Divaldo Franco e eu, numa atividade de Chico Xavier, que estava muito doentinho, se levantando de uma recaída, e chegamos cedo de tarde no grupo espírita da prece, da fé, aliás, da prece, e o Chico atendendo o povo já estava. E sentamos-nos, e Chico atendeu. E à noite começou a reunião, nós fomos para a mesa fazer comentários, convidado pelos dirigentes, e Chico foi para a cabine receber orientações, psicografias, receituário, e sai o Chico 00:30, pálido como a cera, assenta-se, lê as mensagens, entrega os pedidos das pessoas, recebe outras 2 mensagens ali de público, e começa a atender a multidão que se despede dele a noite inteira. O dia começou a clarear 5 horas da manhã, quando o Chico foi para casa e nós fomos para o hotel. À 1h da tarde estávamos na Vila dos Pássaros Pretos com Chico Xavier, alegríssimo. Dormi muito pouco essa noite, dizia ele, e atendendo aos pobres, e Divaldo fez os comentários, e a gente ajudou, e à noite fomos para o grupo da prece, e Chico está lá e recebe o povo, e mensagem, etc. Às 2h da manhã de domingo, Divaldo me diz, a gente tem que ter muita saúde para acompanhar a doença de Chico. O homem pacífico, brando. Se chegasse alguém, Chico, eu te amo, ele, Deus abençoe. Chico, eu te odeio, Deus te abençoe. Não comprava a pilha de ninguém. Cada criatura que vivia com Chico Xavier, que chegava ao seu contato, saía desse contato com a impressão de que era a criatura mais amada por Chico na alface da terra. Ele tinha esse poder de nos fazer sentir gostados. Um homem pacífico, um homem brando. O que disseram dele, o que fizeram com ele, era um homem brando. 92 anos. Aí eu digo, Di, você só tem 82? Se for acompanhar a linha do Chico, você ainda tem 10. Mas como você é filho de família longeva, vá até os 100. E ele sorri, porque é um homem de paz. Lidando com Divaldo Franco, há uma 40 de anos, só o vejo ter palavras boas para as pessoas, para os outros, referências boas, mesmo quando tem que comentar alguma coisa depreciativa, ele sempre tem uma palavra para levantar a criatura, para mostrar seu lado brilhante, para apresentar sua faceta boa. Um homem de paz. Com toda a angina, já está nos 82 anos. Então, quando os espíritas trabalham no bem, eles não desencarnam fácil.
Nosso Senhor os preserva porque é difícil encontrar outro. Conheci aqui no Paraná os líderes espíritas, todos desencarnaram, à exceção de pouquíssimos que eu não conheci, em longeva idade. Estamos aí com a honra, com a glória de ter entre nós, no corpo, nossos Joãozinho de Matos Lima, quase centenário, uma lucidez incomum, trabalhando no bem, preservando-se. André Luiz Espírito escreveu por meio de Chico Xavier que esses espíritos são chamados, quando chegam no além, completistas, porque eles fizeram mais do que vieram para fazer. Chico Xavier só foi com 92. Ivone Pereira aos 86. E vamos que vamos, sem violência contra nós. E é dessa forma que nós vamos trabalhando com Jesus, pela brandura, pelo pacifismo em nossas vidas.